Gostoso cantar da graça de Deus, não é? Eu gosto de cantar da salvação, da esperança da salvação. Eu acho que às vezes nós não vivemos esta alegria de ser salvo como Deus gostaria que nós vivêssemos. Às vezes acho que nós somos muito surumbáticos, assim, muito, sabe? Muito assim, sabe? Tristes, macambúzios, sabe? Sabe? Nós temos que ser alegres, felizes. Alegria não é sinônimo de bagunça. Alegria não é sinônimo de confusão. Alegria é um estado de segurança, de tranquilidade, de paz interior. Reflete-se nos olhos, na pele, na face, nas palavras. Você sabe que aquilo que às vezes nós chamamos de alegria, que na realidade é mais euforia do que alegria, na maioria das vezes não é alegria, é fuga da realidade, sabia? É fuga da realidade. É uma alegria falsa, ela é externa, são coisas externas que são criadas para estimular e produzir alguma coisa internamente. A alegria verdadeira, ela brota de dentro para fora e ela se revela nas atitudes. Nosso nome está escrito no livro da vida, o seu nome, meu irmão e minha irmã. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, está escrito no livro da vida. Você pertence a Jesus. Você foi carimbado pelo selo do Espírito Santo e confirmado. Já pensou? Que privilégio, que honra, que coisa fantástica. Por que viver tristes? Problemas, dificuldades, sim. Pastor Bulhão falava sobre isso na meditação de hoje de manhã. Mas nós podemos viver acima dessas coisas. Um dia o povo de Israel se tornou escravo no Egito. Já falei uma vez aqui as circunstâncias que fizeram com que eles se tornassem escravos. Os Ixos dominaram o Egito, os Ixos eram semitas. José foi levado para lá, ganhou a simpatia dos Ixos, porque eram da mesma região semita. José levou sua família, se tornou governador primeiro, levou sua família para lá. Eles receberam um pedaço de terra separado dos egípcios, eram 70 pessoas, Jacó, velhinho, seus filhos, netos. E lá eles se desenvolveram, prosperaram. José morreu, os Ixos foram expulsos do Egito. Uma dinastia egípcia, a 18ª dinastia, uma das mais poderosas dinastias egípcias, dos grandes faraós, dos grandes e famosos Tutmés, dominou o Egito. E um dia, um deles, com medo de que a história pudesse se repetir, viu aquele povo próspero, também semita, não teve outra, não deu outra. Eles se tornaram escravos. E assim por muitos anos eles foram escravos. A Bíblia fala em 430 anos de escravidão, mas os estudiosos da Bíblia, quando fazem este cálculo, quando eles colocam isso dentro do cronograma, dentro da linha do tempo, eles descobrem que quando a Bíblia fala dos 430 anos de escravidão, a Bíblia está incluindo todo o período desde a saída de Abraão, de Ur dos Caldeus, até o Êxodo. E eles creem que pelo menos a metade disso, por cerca de 200 anos ou pouquinho mais, os israelitas foram escravos mesmo, lá morando no Egito, e um período muito longo de escravatura. Seja como for, eles eram escravos. E escravo sofre, escravo não tem direito, não tem lei, não tem, né? Escravo é escravo, não tem salário, trabalha pela comida. Sabe qual era a ração diária de um escravo? 1 litro, mais ou menos, 1 litro de cevada. 1 litro ou de trigo ou de cevada, era a ração diária de um escravo. E lá estavam os filhos de Deus escravos. Um dia,
E Deus prometia um libertador, esse libertador nasceu, você conhece a história. Foi educado para ser um faraó pela filha do faraó, Hatshepsut. Aos 40 anos achava que era o momento de assumir o controle, de libertar o seu povo pela força de um exército. Matou um egípcio, foi visto, foi acusado e com medo de morrer fugiu. E Deus levou aquele seu servo Moisés para os desertos solitários da península do Sinai, para Mídian. Lá ele encontrou uma família que o recebera, a família de Jetro. Casou com uma das filhas de Jetro, provavelmente uma mulher de cor negra, uma mulher cussita, provavelmente uma mulher de cor negra, era uma família de cor negra. Casou, cuidava das ovelhas do sogro, provavelmente tivesse os seus rebanhos. E um homem que sabia escrever e falar, creem os estudiosos, pelo menos 5 línguas diferentes. Um homem que foi educado em todas as ciências do Egito e conhecia todos os segredos da cultura egípcia. Um homem que foi preparado por Hatshepsut para ser faraó, agora tomava conta de ovelhas. Se pelo menos fossem cabras, porque cabra dá um pouco mais de vida, porque ovelha que é um bicho lerdo, um bicho que dependente, um bicho assim, sabe? Mas ele tomando conta das ovelhas, 40 anos. Tem 2 filhos, nunca mais Egito. E você conhece a história, um dia, ele vê um fogo, um galho de fogo, uma galhada seca, de espinho pegando fogo, uma sarça, e aquilo que chamou a atenção dele, porque pegava fogo e não consumia, era muito comum no deserto, por causa do calor, né? De repente surgia um fogo assim, um fogo que consumia aqueles galhos, aquelas palhas. Era muito comum e chamou atenção, porque aquele não... Que interessante, ele se aproximou para ver. E quando ele chega perto, Deus está ali. E fala para ele, não se aproxime, porque a terra onde você está é terra santa. Tire as sandálias dos seus pés. Ele tirou. E agora Deus diz para ele assim, você vai para o Egito e você vai libertar o meu povo. Coitado de Moisés. 80 anos. Alguém aqui tem 80 anos? Não. Irmão Ângelo, quantos anos o senhor tem? 7,4. Ainda falta 6 ainda. Já pensou, irmão Ângelo? O senhor com essa idade de 74 anos, mais um pouquinho mais, e Deus diz assim, agora vem cá, você vai ir lá para o Egito libertar o meu povo. Moisés falou, Senhor, eu não sei mais falar a língua deles, eu esqueci. E esquece mesmo, imaginem, 40 anos. Esquece mesmo. Imagine uma pessoa 40 anos sem falar a língua. Minha mãe falava alemão fluentemente quando era menina. Mas um dia, por volta aí de uns 10 anos de idade, meu avô chegou em casa e falou, de hoje em diante não se fala mais uma palavra em alemão nessa casa. Estamos vivendo na época da guerra, e para que nós tenhamos liberdade e eu não perco meu emprego, ninguém mais fala alemão nessa casa. E a minha mãe não sabia mais falar alemão. Ela entendia, quando mulher, adulta, mas a estruturação das frases, etc., né? 40 anos, ele tinha razão quando ele disse, eu não sei mais falar essa língua. E Deus falou para ele o quê? Quem fez a língua do homem? Hein? Quem fez a boca do homem? Você conhece a história, Moisés foi. Aquele faraó que reinava não tinha nenhuma ligação com ele, nem com o passado dele. Uma nova dinastia, novo poder, nova política, nova estrutura. O maior império da terra.
Pense nisso, irmãos. O maior império da terra, o mais poderoso império da terra, o soberano da terra, o faraó egípcio. Sim, irmãos, o soberano da terra, o centro político administrativo do mundo, o Egito. E aí chega um homem, 2 homens, Moisés e o irmão Arão, com um cajado na mão de ovelhas. A Bíblia não diz se ele pediu audiência ou se não, ou se foi entrando. Elias foi entrando no palácio, não pediu licença para ninguém. Não sei, só sei que ele chegou diante do faraó, aquele homem, né? Foi entrando assim, aquele homem idoso, né? Falou assim: o nosso Deus, o Deus de nossos pais, mandou que você libertasse o seu povo. E nós vamos sair daqui e vamos adorá-lo no deserto. Eu fico imaginando, né? Mas a Bíblia diz que Faraó se levantou e falou assim: quem é esse Deus? Para que eu obedeça. Quem é? Eu não vou deixar o povo sair. Faraó podia ter evitado uma porção de coisas. Vamos fazer a primeira aplicação para nós hoje? Sabia que nós podemos evitar um monte de problemas na nossa vida? Se tão somente nós nos submetermos a Deus, nos submetêssemos a Deus, um monte de dificuldades poderiam ser evitadas se nós nos submetêssemos a Deus. E aí, Deus falou para Moisés: não fique estressado, não fique tranquilo. Eu vou mostrar para ele quem é o Senhor que ele não conhece. Ele vai me conhecer. E a única maneira, a única linguagem, não é porque Deus é carrasco, porque Deus quer. Não, é a única linguagem, não tem outra linguagem. A única linguagem que o Egito podia entender e compreender foi a linguagem que Deus usou. Começaram as pragas. A água se transforma em sangue. Vêm os magos, os feiticeiros, os adivinhos, os mágicos e imitam. E Faraó diz assim: eles também fizeram o que Deus é esse, ensina nada, olha aí. E assim, praga após praga, praga das rãs. Eu fico imaginando a praga das rãs, já pensou? Era rã, irmãos, até na panela, na cama, até na cama, diz a Bíblia, até na cama. E quando Faraó chamou Moisés, pediu que ele orasse, Deus poderia ter... Que Deus maravilhoso, o nosso Deus. Deus podia fazer com que as rãs desaparecessem, mas ele mostrou que as rãs não eram mágica. Porque quando os astrólogos, os adivinhos lá faziam, eles terminavam de fazer, desaparecia a coisa. Eles jogaram a vara, as varas lá, a vara de Moisés comeu lá, né? Pelo menos é a tradição. Bom, era a imitação, era a mágica. Quando as rãs morreram, toneladas e montanhas de rãs foram recolhidas, e aquilo fedia, diz a Bíblia, fedia no Egito todo. Quando chegou na praga dos piolhos, eles não conseguiram imitar mais, na praga dos piolhos. E eu fico pensando, piolho, que coisa horrível, irmãos, piolho, só de pensar dá coceira na cabeça. Piolho, piolho no corpo inteiro, não é só na cabeça, é piolho, piolho, piolho nos animais, nas pessoas, moscas, 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 gafanhotos, era coisa terrível, irmãos, terrível, terrível. O que uma praga deixava, a outra consumia. Chuva de pedra, saraiva, escuridão, e assim uma praga em cima da outra. Em cada uma delas, Faraó teve oportunidade de evitar que novas pragas surgissem e deixar e libertar o povo. Mas Faraó é símbolo do diabo. E com o diabo não tem conversa, não tem negociação. É na marra. A libertação é na marra. Faraó é símbolo do diabo, o Egito é símbolo do pecado.
E agora Deus anuncia: Moisés, meu filho, eu vou matar os primogênitos do Egito. Todos eles. Mas eu tenho uma coisa para você. Abra a Bíblia em Êxodo 12. Vamos permanecer com a Bíblia aberta aqui em Êxodo 12. E vamos extrair lições e vamos entender aqui esboçado o plano da salvação em Êxodo 12. Aqui está o esboço da salvação em Êxodo capítulo 12. Olha que interessante. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, o mês de Abide ou Nisan, o primeiro mês do calendário religioso dos hebreus seria este, que equivale ao nosso mês de março, abril, metade de março e metade de abril. No 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Quem deveria separar um cabrito ou um cordeiro? Quem? O homem, o pai, o chefe da família, o líder espiritual da casa. Um para cada família, um para cada casa. Que dia do mês? Dia 10 daquele mês. Se uma família for pequena demais, diz o verso 4, para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos pensar um pouco. Deus proveu libertação ao seu povo. Deus proveu um escape, uma saída da morte para os que creem ou os que crescem. Deus tomou a iniciativa e ofereceu uma alternativa para o seu povo. Cada homem vai pegar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, no dia 10, e vai reservar esse cabrito até o dia 14. Sabem por que isso? Esse era o processo de cevar o animal. Quando você lê na Bíblia um animal cevado, o que é um animal cevado? Eles separavam o animal 3, 4 dias e não davam comida para ele, só água. E nesse período o animal, ele limpava o seu organismo. E quando esse animal era abatido, não havia sujeiras nas vísceras, a gordura da carne era menor, porque o corpo consumia gordura, não dava alimento para o animal, o corpo consumia gordura. Então, a carne era uma carne mais limpa, uma carne melhor. Era um animal cevado. Os israelitas sempre tinham um animal em estado do quê? De cevadagem, né? Não sei se existe essa palavra em português. Um animal na ceva, muito bem. Um animal sendo cevado. Sempre. Lembram quando Abraão recebeu uma visita dos anjos e de Jesus em forma humana, né? 2 anjos e um deles era o próprio Jesus, o próprio Deus em forma humana. Ele mandou imediatamente Sara preparar um animal cevado para comer, porque eles cuidavam com os animais, cevando-os antes de comer. Os estudos dizem que há menos toxinas na carne do animal, etc. É uma carne de melhor qualidade. O animal tinha que ser pego no 10º dia e imolado no dia 14 daquele mês, à tarde.
Eles faziam isso por volta das 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício da tarde. Eles matavam este cordeiro. Deus providenciou o escape. Deus ofereceu a alternativa para que os primogênitos do seu povo não morressem. Ele ofereceu um cordeiro. Mas tem um detalhe. Havia nesse processo a parte do homem. Qual era a parte do homem? Primeiro, crer na provisão divina. Acreditar e confiar de que Deus havia encontrado uma saída e uma alternativa. Segundo, no dia 10 pegaram o animal. Que dia que tinha que ser pego o animal? Ah, mas não pode ser dia 11 não? O que tem se eu pegar no dia 11? E se eu pegar no dia 12? E se eu pegar não posso ser uma fêmea? Por que não pode ser uma fêmea? E por que tem que ser um animal de 1 ano? Não pode ser um pouquinho mais velho ou um pouquinho mais novo? Eu gosto de carne de vitelo, que fica assim mais macia, mais... Por que não? Não, irmãos. Deus havia dito que era para pegar o animal no dia 10. Era no dia 10 e era no dia 10. E tinha que ser um macho. E tinha que ser um cabrito ou um novilho. Desculpa, novilho não, uma ovelha. Novilho é boi. Não, é uma ovelha. E tinha que ser um animal sem defeito. Não podia ser cego, não podia ser animal manco, animal torto, com problema. Não, tinha que ser um animal sem defeito. O animal tinha que ficar preso. Mas eu não posso matar de manhã é mais prático para mim. Não, tinha que ser à tarde, no pôr do sol. Lá no finalzinho da tarde. Deus providenciou saída alternativa. Ao homem cabia acreditar e obedecer. O animal morreu, matou-se o animal. Mas uma outra coisa tinha que ser feita. Fazer o quê? Diz aqui, continua o verso dizendo o quê? O sangue tinha que ser aplicado. Diz assim, ó. Verso 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Eles tinham que fazer um galinho de isopo. Não podia ser passado com a mão, com o dedo, não. Aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, nas laterais da porta, aqui, no batente e aqui. Não podia ser com o dedo assim, como eu estou fazendo. Por que não pode ser com o dedo? Não, tinha que ser com um galinho de isopo. Sabe manjerona, que nós usamos para tempero? Isopo é manjerona. A manjerona, o isopo, ela tem uma haste flexível, e ela era usada para cerimônias de purificação, da aspersão da água. Sabe aquele negócio de benzer assim, que lá em Israel eles tinham, mas só que era com galinho de isopo, Eles aspergiam o sangue mesmo, ou água. Só abrindo um parênteses, havia uma cerimônia, um ritual, havia uma água de purificação. Por exemplo, o indivíduo ficava doente, aparecia assim uma lepra, uma coisa, uma escamação na pele. Ia no sacerdote, o sacerdote examinava, o sacerdote era uma espécie de médico e religioso, olhava e falava, eu não sei o que é isso aqui, fica de quarentena, isolava a pessoa, 7 dias, ficava isolado, voltava, não está muito bem ainda, voltava, não sarou. A reintegração da pessoa à família, à comunidade, ela passava pela cerimônia da purificação. Havia uma água própria para isso. A água da bezerra ruiva. Eles pegavam uma bezerra de cor ruiva, vermelha. Essa bezerra era sacrificada, ela era totalmente queimada, e pegava-se a cinza dessa bezerra e diluía-se na água. Deus disse que devia ser assim, nunca leram isso na Bíblia? E aí era a água da purificação. Quer ver uma coisa? Só abrindo um parênteses aqui. Você sabe que um dos problemas sério para se descobrir é adultério, né? Adultério é um problema sério.
E dizem que o último a descobrir, ou a última a descobrir, todo mundo sabe, mas é a pessoa envolvida, né? Tem até uma linguagem chula para dizer isso aí. Na cultura, na época de Israel era muito complicado também, sempre foi. A pessoa que está envolvida com alguém sempre mente. E lá quando o marido, por exemplo, o marido desconfia que a mulher, sabe, entendeu? E a mulher disse, não, eu sou inocente, e ia diante do sacerdote. E ela tomava essa tal dessa água aí. E essa água era o teste. Ela tomava essa água, se ela não tinha culpa nenhuma, ficava tranquila, mas se ela tinha culpa, inchava o corpo, a barriga. Era uma forma de Deus liberar o povo e coordenar os conflitos administrativos que surgiam no povo. Por mais estranho que isso nos possa parecer, foi a forma que Deus usou naquele contexto para descobrir quem estava mentindo e quem não estava. E tinha outras coisas. Bom, galho de isopo. Vamos voltar aqui, galho de isopo. Às vezes eu viajo, né? Saio um pouquinho fora, mas... galho de isopo. Galho de isopo. Tinha que passar o galho aqui. Não podia ser com o dedo, não podia ser com o pano, tinha que ser com um galho de isopo, porque o isopo... Lembra com o Davi na oração no Salmo 51, o que ele diz? Lava-me, purifica-me com isopo. Porque era símbolo de purificação. Animal morto, sangue na porta. Família dentro. O animal tinha morrido, libertação garantida. Porém tinha uma coisa, o animal tinha que ser comido. Ele tinha que ser comido. E ele tinha que ser comido, diz assim, naquela mesma noite, diz o verso 8, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queime o que restar. Então veja, a carne tinha que ser assada, mas eu não posso comer carne cozida, eu gosto de carne cozida, eu gosto de um cozidinho. Não, tinha que ser assado. E tinha que cozer o animal inteiro, cabeça, víscera, rim, a parte interna, tudo, inteiro, não tinha que sobrar nada. Eu tentei descobrir se essa parte vísceras, se eles tiravam a parte inteira do animal, ou assavam o animal, eu não descobri. Eu não sei se uma parte era descartado, ou se era o animal inteiro, mas aqui dá a impressão que é o animal inteiro. Pelo menos cabeça, tudo. Já pensou? Você vê aquele bicho assim com a cabeça, olhando para você, sendo assado lá, né? Entendeu? Era um quadro, o quadro não era um quadro bonito. Não era um quadro bonito, dentro de casa. E aí tinha que comer aquela carne assada. Não podia quebrar nenhum osso. Não, mas eu gosto de chupar o ossinho, comer o caracu. Não pode quebrar. Desse animal não pode quebrar nada. Cuide para não quebrar. Tudo cuidado, irmãos, era uma cerimônia, era um rito. Da obediência dependia o quê? A vida. A vida de quem? Do primogênito. Comer assado o animal, a noite inteira. Mas comer como? Sentado, conversando, batendo papo? Não. Não, ao comerem, diz o verso 11, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam depressa, apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa era de quem? Do Senhor. Era uma provisão de quem? Do Senhor. Mas o povo, para ser beneficiado pela Páscoa do Senhor, tinha que obedecer o Senhor da Páscoa e fazer o que o Senhor havia pedido. E olha, irmãos, era muito detalhista. Para a nossa cabeça existencialista, pós-modernista, é muito para a nossa cabeça. Esse dia eu estava conversando com alguém, né, que questionava as orientações de Deus, as ordens de Deus, e falava assim, pastor, eu sou de uma religião que é muito boa. A pessoa dizia para mim, pastor, é tão gostoso ser membro daquela igreja. Sabe por quê? Porque a gente crê de tudo, ali tem de tudo, a gente crê de tudo, pastor, é tão gostoso porque a gente vive assim, a gente respeita as diferenças, um quer do jeito que de outro,
coisa que todo mundo crê da mesma forma é que Jesus é nosso Salvador. Cada um faz do seu jeito, pastor. Essa é uma religião, eu sou apaixonada por aquela igreja, dizia a pessoa para mim. Essa é a religião do homem pós-modernista. É uma religião humana. Sabe quando Isaías diz, ou Jeremias, não sei qual dos dois profetas, um deles lá, acho que é Isaías mesmo, que fala assim, o indivíduo pega um machado, vai lá no mato, corta um pedaço de pau, traz para casa e talha um Deus e diz, meu Deus, meu Criador. As pessoas querem um Deus assim, uma igreja assim, uma religião assim. Esse negócio de Deus que diz assim, faça desse jeito, dessa forma, dessa maneira, irrita muitas pessoas hoje em dia. Mas se nós quisermos ser beneficiados pela libertação da morte eterna, não tem outra saída, irmãos. Ou nós fazemos o que Deus pede, ou não fazemos. Você já viu que as pessoas espiritualistas que se envolvem com rituais macabros, o que elas fazem quando os espíritos ordenam que elas façam algumas coisas? Vocês já viram o que eles fazem? Porque o espírito diz assim, você vai em tal lugar, faz isso, aquilo, põe tanta vela, põe isso, põe aquilo, e a pessoa que não faça para ver. Deus é diferente, né? Mas Deus também tem orientações para nos dar, para o nosso bem. E eu fico pensando numa família israelita, mataram o cordeiro, colocaram o sangue na porta, está todo mundo dentro de casa, todo mundo obrigado na casa, o animal sendo assado, todo mundo vestido, cajado na mão, sandália nos pés, cinto amarrado na barriga, todo mundo pronto para partir, comendo o animal depressa. E de repente, em algum momento, lá pela meia-noite, eles escutam, e de repente, irmãos, havia casa que morreu mais de uma pessoa. Porque se o pai era primogênito, morreu o pai e o filho primogênito dele. Se a mãe era primogênita, morreu a mãe, o pai e o filho. Se a avó, o avô, todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite, irmãos. Até dos animais que não tinham morrido na peste dos animais. E na saraivada, na chuva de pedra. Até o primogênito dos animais. Deus estava mostrando para o Egito que os deuses do Egito não são deuses. Até o filho do faraó morreu naquela noite. Até o filho de faraó. E lá na casa dos hebreus, eles estavam comendo cordeiro morto, assado, com ervas amargas e pão sem fermento. Mas não pode comer um pãozinho mais macio? Não, é pão sem fermento. E essa erva, eu não gosto de boldo, pai. Eu não estou dizendo que é boldo, que é a relação que nós fazemos. Era uma erva amarga, ervas amargas, que são até digestivas, né? Almeirão, dente de leão, né? Ervas amargas e pão sem fermento com aquela carne assada. Pelo que me parece, não havia tempero na carne. Alguns sacrifícios eram temperados com sal. Nesse, não tinha assim um molhinho, né? Como você costuma fazer, Maurício, aqueles molhinhos assim, sabe, com cebola, com alhinho, sabe, que põe assim. Não, era carne nua e crua, mas assada, com ervas amargas e pão sem fermento. Deus queria mostrar àquele povo algumas coisas. Deus queria mostrar quão dura tinha sido a vida de seus ancestrais. Deus queria mostrar para eles quão duro é ser escravo do diabo, quão duro é ser um escravo, e como Deus pode nos libertar. Deus está falando de libertação, Deus está falando de liberdade, Deus está falando de salvação, Deus está falando de vida para aquele povo. Um cordeiro foi morto. Você pode viver, mas obedeça para você viver. Obedeça para você viver. Cumpra as minhas ordens para você viver.
Aqui diz, se nós continuássemos lendo, que no primeiro dia eles tinham que jogar fora todo o fermento de dentro de casa. Dentro de casa não podia ter fermento. Eles não tinham fermento pronto como nós temos hoje. Nós temos hoje a facilidade de ir no mercado e comprar fermento pronto, industrializado, seco, úmido, sei lá, fermento de todo tipo. Eles não tinham fermento. Sabe como é que eles faziam fermento? A massa tinha que ser levedada naturalmente. Então eles faziam uma massa e deixavam essa massa levedar. Quando essa massa estava levedada, eles misturavam a isca dessa massa numa outra massa e aí exercia a influência desse fermento na outra massa. E aí, antes de assar, eles tiravam um pedaço. Minha avó fazia assim, quando eu era menino, lá em Santa Catarina. Minha avó tinha fermento em casa. Sabe aquelas iscas de iogurte que o povo anda... Sabe que você vai guardando? Era aquilo ali. Só que Deus diz assim, tire da casa todo o fermento. Tudo, não, nenhum fermento. Por 7 dias, nenhum fermento. Desde o dia 14 à tarde até o dia 21, agora era a festa dos pães asmos. Vocês vão comer ervas amargas e comer pão sem fermento. O cordeiro era comido naquela noite. Mas vocês vão comer ervas amargas e pão sem fermento. Deus queria mostrar para eles que eles foram libertados com mão forte e poderosa e não deu tempo da massa levedar. Eles foram libertos antes da massa levedar. Irmãos, aqui nós temos esboçado o plano da salvação. Um dia João Batista olhou para Jesus e apontou para ele assim: eis o Cordeiro de Deus, que o quê? Tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo escreveu e diz assim: Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Mas que adianta Jesus ter morrido se eu não o aceitar como meu Salvador? Não adianta nada. Vejam que o cordeiro morreu, mas a carne do cordeiro tinha que ser comida. Que adianta Jesus ter morrido por mim? Que adianta eu colocar o sangue de Jesus nos umbrais da minha porta e não me negar a comer a carne do cordeiro? De que adianta? Aqui no púlpito, as diaconisas, com todo carinho, muito capricho, elas providenciaram água, a Tuca e a Vica providenciaram água para mim aqui. Está aqui água. Que adianta eu ter água aqui e não beber? Que adianta? Está aqui, disponível para mim. Mas eu tenho que beber. Irmãos, se nós não comermos a carne do Filho de Deus e não bebermos o sangue do Filho de Deus, que adianta Jesus ter morrido por mim? Eu preciso comer a carne dele. Ele disse: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá o quê? Vida. Vida, o animal tinha que ser comido. Nós temos que comer. Porque é o seguinte, o cordeiro morto proveu vida. Mas a vida precisa ser mantida. E ela foi mantida pelo cordeiro morto, pela carne do cordeiro morto. A vida foi nutrida pela carne do cordeiro morto. O cordeiro não só morreu para tirar a condenação da morte, mas o cordeiro morreu para manter a vida do ex-condenado. Isso é lindo demais no plano da salvação. Mas eu preciso comer. O fato de você vir à igreja já indica que você está comendo da carne do Filho de Deus. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que orar. Mas não esqueçam, irmãos, o fermento tem que ser removido. E esta é uma obra que eu tenho que fazer. Tirar o fermento. Paulo fala que o fermento da malícia, da maldade, da maledicência, Jesus fala do fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus. Fermento, sabe, ó, fermento isso aqui, ó, sabe o que é fermento? Isso aqui, ó, aquele negócio que fermenta assim, ó, sabe? Que azeda, que apodrece tudo. Diz a Bíblia aqui, um pouquinho de fermento faz o quê? Provérbios diz que uma mosca faz o quê no perfume? Estraga, mas é tão pequenininho. Põe uma mosca morta no perfume, né? Uma mosca estraga o odor do perfume. Irmãos, Jesus é a nossa Páscoa.
graças a Deus, nós não precisamos fazer festa de Páscoa. Matar cordeiro, comer erva amarga. Já falei uma vez sobre isso. Graças a Deus não precisamos, estamos libertos em Cristo Jesus. Mas isso não exime a nossa obediência. Fazer aquilo que Deus pede e que Deus quer. Olha, quer ver? Você se ajoelha assim e diz assim: eis-me aqui, Senhor. Senhor, lembra do que Paulo falou? Paulo caiu do cavalo. Precisava ter caído? Não. Mas quando ele caiu, ele olhou para Deus e falou assim: Senhor, o que ele disse? Que queres que eu faça? Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Deus falou: você vai assim, para tal lugar, assim, vai encontrar um homem lá, fica na casa dele e aguarde a orientação que eu vou te dar. Ele foi. Senhor, que queres que eu faça? Mesmo que Deus peça uma coisa que vá contra a nossa vontade, fará bem em obedecermos a Deus. Nós nunca vamos perder quando obedecemos a Deus. Algumas ordens de Deus Ele não explica, Ele só pede. Por exemplo, Ele diz na Bíblia para a gente não comer gordura. Ele proibiu o seu povo de comer gordura, mas Ele não explicou o problema, não falou nada de colesterol, nada. Hoje nós sabemos, mas Ele falou: não coma gordura, não comam. Deus pediu para a gente não comer carne de porco, não comam. Deus pediu para nós guardarmos o seu santo dia. Falou: porque eu sou o Criador, tá? Ele falou, deu algumas orientações rápidas. Deus pediu para a gente, e, sabe, são coisas para nosso bem. Nós nunca perdemos. Mesmo que, sabe a oração do Pai Nosso? Às vezes a gente ora e não sabe o que está dizendo. Lá diz assim: faça-se a tua vontade, assim aonde? Como no céu. A vontade de quem? A minha? Não, a de Deus. Liberdade é eu estar dirigindo dentro das leis que regem o trânsito. Isso garante a minha liberdade. Agora, no momento que eu começo a desobedecer as leis do trânsito, eu vou perder a minha liberdade. Pode ser que não naquele momento. Eu sou muito feliz porque eu fui liberto em Cristo Jesus. Você também foi? Você tem certeza disso? Cristo libertou você? Libertou você, Nivaldo? Libertou você. Há muito tempo, né? Você também, Margarida? Você também, Rubens? Você também, Beth? Cristo libertou você. Se Cristo libertou você, você é o quê? Livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo salvou-nos. Vamos viver essa liberdade, irmãos. Deus proveu o cordeiro. Eu tenho que matar o cordeiro. Eu tenho que aplicar o sangue do cordeiro. Eu tenho que comer o cordeiro. E eu tenho que tirar o fermento velho para receber os benefícios da morte e do sangue do cordeiro. Isto é salvação esboçada lá na festa da Páscoa, que foi instituída no Egito. Antes de eu encerrar, alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa daquilo que eu falei que não ficou bem claro, que talvez eu possa elucidar em pouco tempo que me resta? Ok, se ainda alguém quiser perguntar alguma coisa para mim, que você não entendeu, pode me perguntar. Eu estou, se souber responder. Quer perguntar, Décio, ou não? Então, vamos orar? Assim como você está. Eu vou falar e você vai repetir, tá bom? Uma frase eu falo, você repete, tá? Senhor,
Muito obrigado pela liberdade em Cristo Jesus. Ser salvo é a maior experiência vivida por um mortal aqui nesse mundo. Obrigado pela experiência da graça. Ensina-me a me submeter à vontade de Deus, a fazer aquilo que Ele quer, mesmo que seja contrária à minha vontade, que eu aprenda a depender de Deus e a confiar inteiramente nele. Me mantenha nesse estado de graça, que o sangue do Cordeiro morto esteja sempre nos umbrais da minha casa, e que ali eu viva em segurança eterna, já aqui neste mundo e por toda a eternidade. Que eu viva e experimente cada dia a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda este hino que fala dessa experiência maravilhosa que nós temos em Jesus.